A graça de Deus, irmãos, ela não é palpável. A gente não consegue pegar. Mas a graça de Deus a gente sente. Quando mesmo diante de todos os desafios que você enfrenta, quando você decide prestar o seu culto a Deus, voltar a sua atenção para Deus, de uma forma inexplicável, o seu coração se alegra, você sente coragem, você sente força, você sente ânimo, mesmo diante de todos os problemas, a continuar perseverando diante do Senhor. Porque isso, irmãos, é a fé que Deus nos deu. E quando nós depositamos a nossa fé no Deus, Criador dos céus e da terra, que aliás é isso que nós estamos aqui fazendo aos domingos, publicamente cultuando o Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus. Nós fazemos essa declaração, o único Deus. E quando nós fazemos essa declaração e depositamos a nossa fé nele, nós podemos cantar como esse louvor que nós cantamos. Deus cuida de mim. Você tem sentido ou tem recebido o cuidado de Deus na sua vida? Mesmo estando enfermo, irmãos? Mesmo estando desempregado? Mesmo passando por problema? Mesmo se recuperando de um acidente, de uma lesão, de uma dificuldade? Deus tem cuidado de você? Nós declaramos, irmãos, fielmente que Deus tem cuidado de nós. Porque nós temos experimentado a presença do Deus presente na nossa vida. É isso que nós estamos compartilhando e meditando todos os domingos do mês. Essa mesa no deserto. E nos devocionais, irmãos, nós temos ouvido diariamente que essa mesa não é algo que será preparado, mas é algo que já está preparado. E nós experimentamos. Que mesa é essa, irmãos? Essa mesa é o nosso Senhor Jesus, que morreu por mim e por você e te deu o direito e garantiu que você pode ser feliz. Você pode sentir a paz, a alegria do Senhor na sua vida. Que bênção, irmãos, nós podemos nessa manhã juntos desfrutarmos e louvarmos a Deus com boas músicas e bons músicos. Nós louvamos ao Senhor por isso, nós louvamos a Deus. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, irmãos, não é para cultuar a personalidade, não é para cultuar o homem ou falar o quanto nós somos perfeitos, porque nós já estamos cientes, irmãos, não sei vocês, eu não sou perfeito. Nós estamos aqui juntos para cultuar ao Deus que é perfeito. E o Deus que é perfeito, que está presente na nossa vida, vai nos aperfeiçoando. E nós vamos experimentando a bondade de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus, o favor de Deus. Eu, particularmente com alguns irmãos, já estamos cultuando a Deus desde as 8h30 da manhã. Nós estávamos na escola bíblica dominical e queria convidar você a participar, irmãos, da escola bíblica. Se você não consegue aos domingos, é às 8h30, você tem segunda-feira, você tem terça-feira com o pastor Moisés, você tem a terça de manhã com a irmã Malu, a irmã Elísia, você tem o ensino com as mulheres, com a Sueli, com a Inês, tem com o ensino do louvor, às quintas-feiras também. Então, graças a Deus que a comuna está bem alimentada e bem servida, irmãos. E é esse ensino que vai nos dar vigor para nós enfrentarmos a vida, enfrentar as adversidades da vida. Que, aliás, é esse tema que eu quero conversar com vocês, porque normalmente nós falamos de deserto, e quando nós conversamos, que o deserto, principalmente nós cristãos, nós temos o nosso linguajar, o nosso dialeto, né? A gente usa muito dialeto, muito linguajar cristão, né? Deserto, varão, varoa, homem de Deus, mulher de Deus, mas isso é natural, no dia a dia a gente usa esse tipo de linguagem, né, irmãos? É para a gente poder entender algumas coisas. E aí, para nós cristãos, quando nós falamos sobre deserto, quando nós falamos deserto, o que vem na sua mente, né? Normalmente para nós é um lugar de dificuldade, é um lugar que você está, ou porque você fez alguma coisa errada, ou porque está acontecendo alguma coisa que você está lá nesse deserto. E eu queria compartilhar com vocês hoje, usar um subtema e conversar sobre o deserto, o caminho da nossa peregrinação. Então, a gente já entendeu que o deserto é um lugar de limitação, aparentemente, de escassez. Mas eu queria conversar com vocês sobre esse caminho que todo cristão está e tem que passar. Eu queria conversar com vocês sobre esse caminho que Deus nos leva. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, e o presbítero Ailton, no domingo retrasado, ele foi muito feliz na aplicação dele, quando ele falou que quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos uma aplicação espiritual. Você lembra que ele falou sobre isso? Sobre a aplicação espiritual? E aí a gente fala muito sobre
sobre tipologia, simbologia. Isso é uma aplicação espiritual. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos essa aplicação, que tinha uma aplicação temporal, que era o tempo presente, mas tinha uma aplicação espiritual. Na teologia, irmãos, nós chamamos isso de dupla perspectiva. Então, Deus usava a figura, a linguagem, as coisas do tempo presente daquela época para apontar algo para o futuro. Então, todos esses domingos, nós estamos estudando a trajetória que nós falamos do povo de Israel, não é isso? A passagem do povo de Israel. O povo de Israel que estava cativo ao Império Egípcio. Então, Deus levanta um libertador, levanta um líder, levanta um intercessor, que é Moisés, e Deus usa Moisés para libertar esse povo. Quando a gente fala de aplicação espiritual, o que Moisés tipifica? O que ele simboliza para nós? Quem é o nosso libertador? Quem é aquele que está nos conduzindo? Quem é aquele que nos libertou? Para nós que participamos dos estudos e estudamos as Escrituras, irmãos, para nós fica fácil. Nós fazemos essa analogia. Então, nós estávamos presos pelo pecado. Aliás, o Egito quer dizer casa da servidão. Por mais que nós éramos livres, nós estávamos escravizados pelas nossas vontades, pelo pecado que está em nós. Mas o Moisés, o Cristo Supremo, nos libertou e agora nos colocou nesse deserto. E aí eu queria pensar com vocês sobre nessa manhã, que o povo de Israel, que nós falamos do Antigo Testamento, que simboliza o povo eleito, o povo escolhido de Deus, também aponta para uma realidade espiritual. Aponta para o povo eleito e escolhido de Deus, que é a sua igreja, que sou eu e você. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo, ele vai dizer que tudo aquilo que foi escrito lá no passado, foi escrito para que eu e você, ou os discípulos do primeiro século, pudesse aprender com as coisas que aconteceu no passado e aplicasse para a sua vida. Que, aliás, é isso que o escritor dos Salmos 78, que é o Asaf, que escreve, ele escreve esse salmo e tem um ensinamento, uma aplicação para o povo, para que o povo pudesse olhar para o passado e moldasse a sua realidade presente para caminhar segundo a vontade de Deus. O Salmo 78 nos ensina isso. E eu queria conversar com vocês alguns textos, até chegar no livro de Salmo antes, eu quero ler alguns textos com vocês, e eu queria usar o Salmo 78 e o Salmo 106. O Salmo 78 foi escrito por Asaf, o 106 foi escrito pelo rei Davi. E quando a gente faz a leitura desses dois salmos, eles são bem parecidos, porque eles contam a mesma história, a história da trajetória do povo de Deus. E essa trajetória do povo de Deus que está registrado lá, ela diz respeito, irmãos, a mim e a você. Para chegar nesse livro de Salmos, eu queria ler alguns textos para reforçar e mostrar para vocês que aquele povo de Israel, hoje sou eu e você. Que aquele deserto que eles passaram palpável, hoje eu e você também estamos no deserto. Então o deserto é um caminho que mesmo que você não queira, você já está nele passando. E nesse deserto é um caminho que nós chamamos de caminho de santificação. Nesse deserto, Deus nos leva para esse deserto e vai nos moldando para a gente parecer com Cristo. É por isso que o Kleber, quando sai da escravidão do Egito, ele ainda demonstra alguns traços do escravo que ele tinha no passado. É por isso que às vezes ele erra, é por isso que ele às vezes falha, é por isso que às vezes eu e você erramos e falhamos. Porque nós estamos nesse processo de santificação. Deus nos levou no deserto por um propósito. Deus nos levou no deserto para que eu e você de fato pudéssemos conhecer a Ele. O Ailton usou a mentalidade do povo de Israel, que tinha a mentalidade de escravo e estava no deserto, se libertando dessa mentalidade de escravo e recebendo a mentalidade de filho. Não é diferente comigo e com você, irmãos. E aí quando a gente pega a história do povo de Israel, a gente vai conhecer no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, especificamente Deuteronômio, a gente vai percebendo como foi o comportamento, como foi a atitude, como que o povo de Israel, o povo de Deus, agiu e se comportou diante das dificuldades, diante das provações. E aí nós precisamos refletir e pensar como eu estou agindo diante das dificuldades, diante das provações que Deus nos faz passar para que eu e você possamos ser
moldados. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o deserto é um caminho natural que todo cristão está. Normalmente eu falo, e aí Duda, como é que você está? Eu falo, Bia, eu estou no deserto, estou desempregado, estou passando por dificuldade. Essa é a linguagem natural que nós usamos. Mas a linguagem, o conceito que eu quero trabalhar com vocês, é que nesse deserto, Deus está trabalhando na sua vida, a fim de que você possa conhecer a Ele, se aproximar dEle cada vez mais. Tá bom, irmãos? Então, Moisés escreve o último livro, o Deuteronômio, que quer dizer a segunda lei ou a segunda legislação, porque a primeira geração, como nós já aprendemos aqui, morreram todo no deserto. Por quê? Porque não foram fiel a Deus. O que a gente aprende, então, nesse primeiro ponto, irmãos? Há algum tempo atrás, nós aqui na Comuna, conversamos sobre a cruz de Cristo, né? Onde o amor e a justiça de Deus se encontram, não foi isso? E no deserto, irmãos? O amor e a justiça de Deus também se encontram. Para aqueles que se sujeitam a Deus, chegam na terra prometida. Para aqueles que se rebelam contra Deus, ficam no deserto, morrem no deserto. Então a analogia é a mesma. Nós estamos caminhando para uma terra que Deus nos prometeu. Nós chamamos isso de vida eterna, né? Então nós usamos alguma linguagem que a Bíblia nos ensina. Canaã celestial, Jerusalém celestial. Que, aliás, essa foi a promessa que Deus fez para o povo. A nação de Israel começa com Abraão, vocês lembram? Então Deus chama Abraão e Deus fala, Abraão, eu vou dar uma terra para vocês. E que terra é essa que Deus promete para Abraão? Será que é só essa terra que hoje nós estamos vendo, irmão? Inclusive, ore por esse país, por essa nação, Israel, que está sofrendo muito com os ataques. Será que é esse país que Deus havia prometido para Abraão? Porque a descendência israelita vem de Abraão. Mas o que a Bíblia fala sobre essa terra? Será que na aplicação espiritual tinha alguma coisa mais além disso? Então eu queria ler alguns textos com vocês em relação a isso, para a gente poder chegar lá em Salmo 106 e 78 e a gente meditar, tá bom? O autor de Hebreus, no primeiro capítulo, ele vai dizer que antigamente Deus falou de várias maneiras, de várias formas, através dos profetas, através da sarça ardente, né? Através de sonhos, através de visões. Mas nos últimos dias, Deus, ele falou com o seu povo através do seu Filho Jesus. Então agora nós aprendemos, irmãos, que diferentemente no Antigo Testamento, que Deus falava com Moisés através da sarça ardente, que Deus falava através de sonhos e visões, hoje, normalmente nós ouvimos a voz de Deus por meio da palavra de Deus. Então nós não ouviremos a voz de Deus na sarça ardente como Moisés ouviu, porque aquilo ali fazia parte do processo de revelação de Deus. Deus estava se revelando para o seu povo. E é interessante, irmãos, que nós falamos que esse livro aqui é um livro sagrado, não é isso que nós falamos? Para nós cristãos é um livro sagrado. Você já se perguntou por que nós falamos que esse livro é sagrado? Eu vou dar um exemplo para você e fazer um exercício lógico com você, irmãos. Nós estamos estudando uma passagem do povo que diz que é o povo de Deus, que diz que é o povo de Israel. Mas quando a gente estuda a história desse povo, é um povo que mentiu, traiu, matou, adulterou, cometeu idolatria. Como é que esse livro pode ser um livro sagrado se esse livro fala de morte, fala de desgraça, fala de um monte de coisa, irmãos? Por que esse livro é sagrado? O exercício lógico é simples, porque ele contém a verdade. Se um homem tivesse que escrever a história da sua nação, da sua família, como é que ele ia colocar e escrever que essa família, que esse povo é um povo que traiu a Deus, é um povo que cometeu adultério, é um povo que cometeu idolatria, é um povo que queria voltar a ser escravo? Faz sentido escrever um livro contando todos os pontos negativos dessa pessoa, irmãos? Não faz. Então esse exercício mostra para nós que eu e você podemos confiar nessa palavra, porque ele fala a verdade. E talvez seja por isso que muitos da sociedade rejeitam esse livro, porque fala a verdade. E ouvir a verdade dói, irmãos. Ninguém gosta de ouvir a verdade. É difícil quando a gente ouve, você é arrogante, você é orgulhoso, você não é tudo isso que você pensa. E é exatamente isso que a Bíblia fala de mim e de você, que o ser humano está carente de Deus, ele precisa de Deus. E aí, Deus, no seu infinito amor e bondade e misericórdia, vai se revelando para esses homens. Primeiro, ele se revela para Abraão e promete essa terra. E aí, a aplicação espiritual que Deus dá para Abraão não era essa terra palpável, essa terra física, era uma terra espiritual. E aí eu queria ler com vocês, fazer esse exercício que está lá em Hebreus, capítulo 11,
É um texto muito conhecido, vai falar a respeito dos heróis da fé, que inclusive hoje nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. Homens, faixa preta, irmãos, que nós falamos. Homens cheios de fé, mas homens que passaram por muitos problemas e muitas dificuldades. Isso já deve mostrar para mim e para você, irmãos, que pelo fato de você ter fé, não quer dizer que você será o desbravador, o conquistador de todas as coisas. O fato de você ter fé é que Deus, diante da adversidade, vai te sustentar na presença dEle. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha lá, irmãos. Eu estou fazendo um raciocínio para a gente chegar até o povo de Israel e para chegar até você, para que você entenda que você faz parte desse povo, que você é o povo de Deus, tá bom? Diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Então foi feita uma promessa para ele. Depois dos seus sucessores, receberam essa promessa, né? Versículo 10. Olha o versículo 10, irmãos. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então ele recebe a promessa de uma terra, e ele espera uma terra cujo arquiteto é Deus. Vamos lá para o versículo 13, irmãos. Versículo 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido... Ó, irmãos, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Mas eles não entraram na terra? Eles não desfrutaram da mesa que Deus havia preparado para eles? E por que o autor aqui está dizendo que eles não receberam o que havia sido prometido? Vamos encontrar a resposta? Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele. E lhes preparou uma cidade. Então a promessa que Deus faz a Abraão, ao povo do passado, é uma pátria celestial. A mesma pátria que eu e você estamos caminhando para chegar nela lá. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Bom, enfim, aqui vai falar a respeito dos heróis da fé, irmãos. E está muito claro, ficou claro para você que essa terra, essa cidade, a terra prometida, que saiu do Egito, que passaram por deserto, que entraram na terra de Canaã, não era essa Canaã palpável que eles estavam, mas era uma terra espiritual, uma terra que vem dos céus, que é o que as Escrituras nos mostram. E Israel, então ele desfruta desse chamado incondicional de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, quando Moisés dá a lei para esse povo, nós chamamos isso de revelação espiritual, de revelação especial. Deus dá a lei para esse povo, que nós chamamos das leis morais. Moisés dá o decálogo. Então eles recebem uma lei que nós chamamos de revelação especial. É essa revelação especial que todo cristão recebe de Deus, que nós chamamos de novo nascimento. Então, Deuteronômio, ele afirma o amor de Deus pelo seu povo e expõe o amor que o povo deve ter por ele. Então, o povo recebe o amor de Deus e o povo deveria demonstrar o seu amor por Deus através das suas atitudes. Deus, quando nós olhamos para a história, conduziu o povo e cuidou do seu povo. Essa ilustração do cuidado amoroso de Deus deve, irmãos, nos incentivar a crer e a confiar. Do mesmo jeito que Deus cuidou e conduziu amorosamente aquele povo, Deus continua nos cuidando e conduzindo amorosamente. O deserto, irmãos, é o caminho didático de Deus. É a escola que Deus nos coloca para que nós possamos experimentar o cuidado, a provisão e o milagre dele na nossa vida. Nós temos visto e experimentado o milagre dele nas nossas vidas, né? A minha mãe tem um testemunho recentemente que ela até pediu para pontuar vocês novamente, lembrar vocês. A minha mãe foi embora para Avaré, não se deu bem lá, passou por problema psicológico, passou por problema físico, chegou a pesar 50 quilos e estava numa situação bem difícil. A igreja orou, a igreja clamou a Deus, o Senhor respondeu a oração,
Minha mãe veio para cá, hoje está bem, servindo a Deus, já está 60 quilos, né, mãe? Está pesando, né? Tem uma irmã que participa com a gente na escola bíblica dominical, que é a irmã Laene, irmãos. Ela é de Gameleira, lá da Bahia. Eu até falei que ia mandar um abraço para ela. Irmãos, e ela tem um testemunho, irmãos, faixa preta. Quem quiser conhecer o testemunho dela, procure a irmã Divone. A gente fala que é um testemunho faixa preta. Esse testemunho, os testemunhos que a gente vivencia aqui, irmãos, ele sinaliza a presença de Deus na nossa vida e mostra que o nosso Deus é um Deus que está presente e continua transformando homens e mulheres, libertando homens e mulheres. Porque esse Deus é o Deus que escolheu o seu povo, particularmente. No deserto, nós vamos aprender a confiar, a descansar em Deus. No deserto você vai aprender a ser crente faixa preta, irmãos. Você vai aprender a ser crente na marra. Porque Deus te colocou nesse deserto e vai forjar e moldar o caráter dele na minha e na sua vida. Porque nós somos povo de Deus. Deus leva o seu povo para o deserto. E isso é inevitável. Todos nós estaremos lá. Israel, ele tinha uma posição privilegiada, irmãos. Como eu disse, eles receberam a eleição de Deus incondicional. O que é isso? Deus escolheu e chamou esse povo sem mérito algum nesse povo. Esse povo não tinha mérito nenhum e ainda assim Deus chamou ele. Assim como Deus chamou a mim e a você. Deus não olhou nada de bom em nós para se afeiçoar ou nos amar. A Bíblia diz que Deus foi fiel ao amor e à misericórdia dele. E é disso que nós somos alvo, do amor e misericórdia de Deus. E eu queria ler com vocês, Deuteronômio capítulo 7. Então o livro de Deuteronômio, Moisés está dando a nova lei, ou a segunda lei. Foi escrito em 1409 a.C. E Moisés está lembrando a nova geração de como eles devem ser fiel a Deus. Um dos textos mais importantes no livro de Deuteronômio, nós já conversamos aqui, é o Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que é o Shema. Ouça Israel, o Senhor é o único Deus, não existe nenhum outro Deus, Deus é único. E aí no capítulo 7, a gente vai perceber essa eleição incondicional de Deus para o povo de Israel. Eu estou fazendo esse exercício aqui, irmãos, para mais uma vez mostrar para vocês que isso diz respeito a mim e a você, tá bom? Olha o versículo 6 do capítulo 7. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então, irmãos, tinha muitas nações. E o autor está dizendo que Deus chamou, separou esse povo, o povo de Israel, para ser santo. É daqui que surge a ideia de ser santo. Ser santo é ser separado. É por isso que às vezes nós usamos a linguagem, eu não sou mais do mundo, né? Vocês vão ouvir essa linguagem, né? Isso quer dizer que agora nós pertencemos a Deus. Nós temos um dono, esse dono é Deus. Olha o versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que amam e obedecem aos seus mandamentos. Então o autor aqui está mostrando para o povo de Israel que eles foram eleitos incondicionalmente. Não existia nada de bom neles. E aí, quando a gente vai fazer a leitura das Escrituras, irmãos, mais uma vez, a aplicação espiritual desse texto vai trazer para a gente a resposta lá em Romanos, que o povo de Israel não é povo de Deus só por fazer parte da nação de Israel. O povo de Israel se torna povo de Deus. Nós vamos ver aqui Paulo trazendo essa resposta, que está em comparação com esse texto de Deuteronômio, Romanos capítulo 9. Hoje a gente vai fazer um exercício de leitura, irmãos, para a gente chegar onde eu quero, tá bom? Romanos capítulo 9. Eu vou ler para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Romanos capítulo 9, eu vou ler do 1 ao 8, depois do versículo 24 ao 26. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Então ele está falando do povo de Israel, né? A resposta está no versículo 4. O povo de Israel. E aí ele vai fazer uma enaltação aqui. Olha o que ele diz, ó. Deles é a adoção de filhos,
Deles é a glória divina. Isso aqui é a revelação especial, tá bom? Dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo, as promessas. Dele são os patriarcas e a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então Paulo está falando que o povo de Israel não deve ser menosprezado, porque dele vem a linhagem de Jesus, dele vem a aliança, deles vem o conhecimento real de Deus, porém ele está dizendo que isso não traz privilégio para aquele povo. Não é só pelo fato de Deus ter se revelado àquela nação que eles são privilegiados. Paulo vai dizer aqui quem é que de fato são privilegiados. Vamos continuar? Não pensamos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendência de Abraão, passaram a todos ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos das promessas é que são considerados descendência de Abraão. Versículo 24. Ou seja, a nós, então Paulo agora está falando não só com o povo judeu, mas com o povo gentil. E o povo gentil era todas aquelas pessoas de outras nações que não eram judeus. E Paulo está trazendo essa realidade para ele, para dizer, ó, aquele povo lá no passado, são vocês. Vocês fazem parte disso. Aquele povo que estava lá no deserto, vocês também estão no deserto. Olha o que ele diz. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias. Aqui ele cita Oséias 1 e 2, tá? Chamarei meu povo a quem não é meu povo. Chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Então eu trabalhei uma linha aqui com vocês, irmãos, para mostrar para vocês que você faz parte do povo de Deus, que você pode desfrutar e experimentar dessa mesa no deserto que já nos foi posta, que é Jesus. Eu e você temos que ter essa convicção. E se você agora tem essa convicção, ou teve essa convicção, agora nós vamos entrar no texto para saber se eu e você estamos cometendo o mesmo erro que o povo de Deus no passado cometeu e que eu e você devemos olhar para essa história, para esse exemplo e pedir misericórdia para Deus, irmãos. Pedir graça para Deus, para que a gente não entre nesse mesmo caminho. O amor de Deus foi exibido no Sinai, onde Moisés recebeu a lei, nenhum outro povo recebeu. Israel, quando nós olhamos agora nós entramos no Salmo 78 e 106, tá, irmãos? Quando nós olhamos para o povo de Israel e experimentou o que ele experimentou, nos primeiros momentos de adversidade fora do Egito, eles sentiram medo. Você já sentiu medo? Eles foram incrédulos. Você foi incrédulo? Eles murmuraram. Você já murmurou? Então nós vamos vendo alguns exemplos, irmãos, e olhando o que esse povo fez. E no deserto, Deus foi manifestando a bondade e a misericórdia de Deus. 2 homens perseveraram em confiar no Senhor, que foi Josué e Caleb, não foi isso? Deuteronômio 1:6 fala que Caleb lembra Caleb, né, irmãos? Eu até brinco com a minha esposa, é o Caleb. Caleb perseverou, irmãos, em seguir ao Senhor. O que nós aprendemos nessa perseverança? Caleb foi obediente. A obediência pode ser um caminho solitário e cheio de desafios, mas aqueles que a seguem sempre alcançam o seu destino. No nosso convívio natural, social, seja no serviço, seja na faculdade, na linha de amigos, nós vamos ser incentivados, irmãos, a desobedecer aquilo que o Senhor nos orienta, nos pede e nos manda. Às vezes vão até nos enxergar como chacota, como retrógrado, como ultrapassado. Você não vai experimentar isso, você não vai fazer isso. Mas nós olhamos para Caleb, olhamos para José e falamos, não, nós vamos permanecer fiel a Deus. Vale a pena ser obediente a Deus. A obediência é um caminho solitário, irmãos. A obediência é um caminho individual, só você pode passar por isso, só você pode manifestar essa obediência. Mas ela vai te levar no caminho, no destino correto. Salmos 78, nós estamos mergulhando agora nos Salmos. Lembra que o Salmo 78 foi escrito por Asaf,
ele incentiva o povo a olhar para o passado para moldar o seu presente. Então nós vemos alguns comportamentos do povo de Israel no livro de Salmos. Salmos 78, versículo 8, vai dizer que aquela geração era uma geração dura, rebelde, obstinada, dúbia, inconstante. Uma hora estava dando glória a Deus, outra hora estava dando bicuda no cachorro, né? Outra hora está dizendo que ama a Deus, outra hora está dizendo que não ama mais. Uma hora como eu amo a palavra, daqui a pouco não quero mais. Esse era o povo de lá. Não tem nada a ver com a gente, né, irmãos? Nós não somos assim, graças a Deus, né? E aí a gente vai percebendo como esse povo, eles eram inconstantes, obstinados, rebelde. Por quê? Porque ele olhava para as coisas materiais, a coisa do momento, aquilo que eles poderiam alcançar. Então eles viam em Deus como um mordomo provedor, que aliás é o que nós ouvimos hoje. Você tem um Deus que se você pôr ele na parede, ele faz o que você quer. E se você não recebe, é porque você não tem fé. Irmãos, não é isso que as Escrituras nos ensina. As Escrituras vai falar sobre os desafios da espiritualidade cristã. Você já ouviu falar sobre espiritualidade cristã? A espiritualidade cristã nada mais é de como eu e você que somos cristãos, vivemos no nosso dia a dia. E os desafios da espiritualidade cristã é igualzinho os desafios que o povo passou no deserto. Você quer ver um desafio? Tem dia que você ora, parece que a oração não passa do teto, né? Você ora para Deus te abençoar no serviço, você é mandado embora. Você ora para Deus curar a pessoa, apareceu uma nova enfermidade na pessoa, né? Os desafios da espiritualidade cristã, irmãos, é mesmo eu e você, diante de todos esses desafios. Orar e parece que Deus está a 1 quilômetro de distância. Orar e parece que Deus não nos responde. Parece que a gente não sente a presença de Deus. Mas você permanecer fiel diante do Senhor. Você permanecer constante diante do Senhor. Independente do que aconteça, eu permaneço fiel diante de Deus. Foi assim com Josué, foi assim com Caleb, foi assim com Daniel, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi assim com Davi, foi assim com Jó. Não tem problema. Eu vim nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o desafio da espiritualidade cristã. Esse é o desafio meu e seu no deserto, permanecermos fiéis a Deus, independente do que as pessoas acham ou falam de nós. Independente de como as pessoas te tratam dentro da sua casa ou fora da sua casa. Independente de como as pessoas olham para... Virou a bitolada agora? Começou agora, está andando até com a Bíblia debaixo do braço? Independente disso, permanecemos fiéis diante do Senhor. Porque nós sabemos que eu e você agora fazemos parte desse povo. Estamos nesse caminho. Então, eles foram insatisfeitos. Salmo 78, capítulo 8, irmãos. Insatisfação. Eu meditando nesse livro, eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu fui insatisfeito, né? Quantas vezes eu reclamei daquilo que Deus me deu, ou não estava satisfeito com aquilo que eu já tinha. Senhor, me prepara um emprego. Aí Deus prepara um serviço de escala menor, começa no primeiro degrau. Um exemplo, você começa de ajudante. Ah, mas esse aqui é o emprego que Deus me deu? É isso aqui? Não foi isso aqui que eu pedi, Senhor. Eu quero ser o gestor. Calma, irmão, são processos, são etapas, que eu e você possamos encontrar satisfação em Deus. O cristão, quando encontra satisfação em Deus, ele passa pela tempestade que for, irmãos. Isso não quer dizer que ele não chora, que ele não desanima, que ele não entristece, mas ele passa confiante em Deus. Não foi isso que o profeta Abacuque falou? Pode faltar tudo, mas a minha alegria está no Senhor, a minha alegria está na salvação. Se você ler esses textos e entender que você foi chamado por Deus, que você foi salvo em Deus, Deus te deu essa salvação, o que é as demais coisas, irmãos? Não é isso que Paulo fala? Olha, não há de se comparar com a glória que Deus preparou para vocês. Não tem comparação. As tribulações, as dificuldades do tempo presente, não são de comparar com aquilo que Deus nos preparou. E às vezes as pessoas podem fazer uma leitura, irmãos, equivocada desse texto. Porque a pessoa pega esse texto e fala, está vendo? Deus tem uma empresa próspera para você. Deus tem um carro zero, uma casa nova. Porque não há de se comparar ao que Deus preparou. Quando você vai ler o texto abaixo, Paulo vai dizer que o que Deus preparou? Cristo Jesus para nós. Não há de se comparar. Olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. A salvação de Cristo não cabe dentro da razão humana, irmãos. Por quê? Porque a salvação não tem méritos.
Deus te amou e te chamou, independente do que você é. Porém, agora Ele te chama nesse processo de salvação e de santificação. Nós precisamos ter essa satisfação em Deus. 78:18, né? Eles não eram satisfeitos. 78:18. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo a Deus o que desejavam comer. Colocava Deus na parede. Você já ouviu alguém usando esse termo aí, irmão? Coloca Deus na parede, gente. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, põe na parede que Ele vai te dar. Ó, irmãos, olha o que a Escritura está nos ensinando. Não é assim. Nós devemos aprender com a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade. Coloque, irmãos, a sua vontade diante de Deus. Peça, se você quer um emprego melhor, uma casa, um carro, peça. Deus te dá essa liberdade. Mas saiba que a vontade de Deus é melhor para nós. Deus nos dá essa liberdade. É bom nós termos essas perspectivas, né, irmãos? É bom nós pensarmos nisso. Tudo isso Deus tem para nós. Mas esse não é o objetivo do cristão. Versículo 42, eles não se lembravam, eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez. Agora, irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui. Por isso que os crentes, que o pessoal fala, né? Parece habitolado, está todo dia na igreja, né? Claro, é uma linguagem errada, porque a igreja somos nós, mas nós nos reunimos aqui, por quê, irmãos? Para lembrar, irmãos, porque nós nos esquecemos fácil do que Deus fez. Se você não estiver em comunhão, o dia que a tristeza, a angústia, a aflição, a ansiedade, a depressão bater na sua porta, e pode vir mesmo, e se você não está em comunhão, isso pode te sucumbir. Mas se você está em comunhão, eu posso lembrar para você, Gica, Deus te salvou, Deus te ama, não se entristeça, Deus está com você. Por isso que nós estamos o tempo todo, irmãos, participando dos estudos, participando do culto, para a gente bombardear a nossa mente a não se esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós, a não se esquecer da mesa que Deus já nos preparou, senão nós não desfrutamos da mesa, assim como o povo de Israel. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a se lembrar da sua fiel palavra. Deus já fez algo grande na sua vida, irmãos? Você consegue lembrar de algo grande que Deus fez aí? Deus fez algo muito grande na minha vida e eu vou compartilhar que eu acho que é comum a você, está em comum com você. Deus me deu um coração novo. Isso era algo impossível para o homem. Deus nos deu um coração novo. Quer milagre maior que isso, irmãos? A igreja do Senhor no primeiro século, eu estou lembrando aqui, e Paulo escreve em Romanos capítulo 8, porque eles estão tristes pela aflição da vida. Eles estão no deserto também. E lá eles são perseguidos, são feitos de chacotas, eles são impedidos de trabalhar, de comprar, de se relacionar. Então eles estão marginalizados, eles estão à margem da sociedade, porque eles eram cristãos. Então é natural que quando todas essas dificuldades vêm na vida da pessoa, a pessoa tem um ponto de interrogação. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está comigo? Porque eu acabei de cantar, Deus cuida de mim, eu estou passando por tudo isso. Aí Paulo escreve Romanos capítulo 8 para dizer que as dificuldades, as provas do tempo presente não se compara, porque se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por amor entregou a vocês, como é que Ele não vai dar para vocês as demais coisas? Então Paulo está lembrando a igreja que a maior prova do amor de Deus pela igreja foi o Cristo ter morrido, foi Ele ter dado o filho dele. Use esse exercício, irmãos, para você ter convicção de que Deus te ama. Não porque você está passando por dificuldade, mas porque Deus entregou o filho dele para morrer por você. E isso deve alegrar o nosso coração. Salmos 106, irmãos. Lembra que é o mesmo salmo, é uma perspectiva diferente. Eu queria ler alguns versículos para você. É o mesmo salmo, mas a gente chama isso de recapitulação. Os irmãos que estão habituados a assistir futebol aí, sabe quando sai um gol e você consegue ver o gol por vários ângulos da câmera? A leitura bíblica é basicamente isso aqui. Às vezes a gente lê o Salmo 78, e a gente vai para o Salmo 106, que é a mesma coisa, a gente vê um lance diferente e fala, isso aqui quer dizer isso aqui. E aí eu queria ler esses salmos com você, 116, alguns versículos, para mostrar que eles tiveram inveja de Moisés, irmãos, ficaram invejados. Por que Deus só usa ele? Por que Deus só fala com ele? A gente vai ver aqui, tá bom? Eu queria ler do versículo 1 ao 14, vamos estender um pouquinho a leitura, mas vai ser bom para nós. Salmos 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Lembra que eu falei para você que Davi escreve esse salmo para incentivar o povo
dá um motivo para o povo para ele amar e adorar a Deus por causa do amor e da misericórdia de Deus. Então Davi escreve esse salmo para incentivar, motivar o povo a se voltar para Deus, a amar a Deus por causa do seu amor e da sua misericórdia. Versículo 2. Quem poderá escrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Versículo 6. Então, Davi, ele olha para o que o povo fez lá no passado, e ele não aponta o dedo e fala, aquele povo lá, se fosse comigo era diferente. Eu batia a bola no peito e saía tocando. Davi, no versículo 6, ele diz a mesma coisa. Olha o que ele diz, irmãos. Pecamos como os nossos antepassados. Fizemos o mal e fomos rebeldes. Essa é a caricatura do ser humano, irmãos. Essa é a fotografia do homem. O homem, ele não consegue ser perfeito diante de Deus. Ele vai errar, ele vai pecar. Mas aqueles que foram marcados por Deus, ele tem um diferencial. Ele sabe aonde ele pode se refugiar. Ele sabe para onde ele pode ir e com quem contar. Às vezes nós nos decepcionamos com o marido, com a esposa, com o chefe, com o amigo, porque ele é ser humano e ele falha. Mas existe uma pessoa que nunca vai nos decepcionar. O nosso Deus não vai nos decepcionar. Ele vai usar as decepções para que a gente possa amadurecer e crescer. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Mais uma vez, né? Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, rebelaram-se junto ao mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome. Deus tem compromisso com o nome dele, né, irmãos? Deus não tem compromisso com nós. Deus é misericordioso com a gente por causa dele, não é por causa de nós, né? Não é porque você foi bonzinho que Deus é misericordioso. É o nome dele. O nome dele está em nós. Pelo nome dele está em nós, ele zela por nós, né? Para manifestar o seu poder, repreendeu o mar vermelho, este secou, ele conduziu pelas profundezas como um deserto, salvou das mãos daquele que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Logo esqueceram o que Deus tinha feito e não esperaram para saber o plano de Deus. Às vezes, a ansiedade e o desespero faz a gente tomar atitudes precipitadas, irmãos. Bom é nós esperarmos o plano de Deus. Versículo 13. Não esperaram para saber o plano de Deus. Talvez você está orando por um propósito, por um objetivo, por uma causa, e não aguenta mais. Calma, irmãos. Aguarde a direção de Deus. Aguarde a resposta de Deus para que eu e você não nos precipitamos. Porque às vezes nós estamos no serviço, né, irmão? Você não aguento mais. Não aguento mais. Eu estou falando de mim, tá, irmão? Estou contando a minha experiência para vocês. A vontade de pedir as contas e sair, não quero saber. Mas e aí, irmãos? Como que faz? Do que eu vou viver? Eu tenho fé, Deus vai prover. Calma, irmãos. E se esse trabalho é a mesa que Deus preparou para você, ainda que não seja boa para você, e você acha que não é bom? Deus tinha preparado uma mesa para o povo não queria aquela mesa porque aos olhos dele não era boa. Então nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, irmãos, para aguardar a resposta, a direção de Deus. A Bíblia diz que Deus não despreza aqueles que com o coração sincero se aproximam dele. Aqueles que vão até Jesus, eles não voltam sem resposta. Nas Escrituras nós buscamos a resposta e a orientação de Deus. Se a aflição, se o desespero está tomando conta aí, pede ajuda, pede oração, ore para que Deus te dê paz e tranquilidade, que você suporte. A Bíblia diz que Deus nos faz prosperar na terra da nossa aflição. Nós estamos numa terra de aflição, mas nessa terra Deus faz a gente prosperar, irmãos. Tá bom? Eles não se lembravam do dia da dificuldade. E aí, irmãos, o exercício de lembrar o que Deus fez é um exercício que pode nos ajudar a passar pelas adversidades.
a passar pelos problemas. Salmo 77, 12, eu vou ler rapidinho. 77, do 10 ao 12, o salmista, Davi, o Asaf, ele faz esse exercício. Salmo 77, do 10 ao 12. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Essa é a nossa resposta, né, irmãos? Quando a gente passa por problemas e por decepções, né? Não, Deus não age mais. A mão de Deus não está mais sobre mim. Deus se esqueceu de mim. Deus não está comigo. É porque eu pequei. Eu vou orar agora, Deus não me ouve mais. É por isso que eu estou passando por isso. Versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras. E considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Recordarei os teus grandes feitos. A lembrança, irmãos, nos ajuda a buscar força em Deus para lutar com o problema e os desafios que nós estamos passando, irmãos. Salmo 116, 16, eles tiveram inveja de Moisés. E hoje a gente está vivendo um fenômeno, irmãos, muito interessante. Hoje está se ensinando as pessoas a não mais se sujeitarem à autoridade. Pessoas com autoridade são vistas como pessoas autoritárias, fascistas, que querem controlar a sua vida. Nós, como cristãos, estamos olhando para as Escrituras. E o que as Escrituras nos fala sobre essa autoridade? 106, 16. Num acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. Esse episódio aqui, irmãos, ele tá registrado lá em Números, no capítulo 16. Vocês já devem ter visto essa passagem. E até na novela que passa lá num canal aí sobre Moisés, passou a história de Datã e Abirão, lembra? Que ele se rebela, a terra abre e eles são engolidos. Então, tá registrado lá no livro de Números, capítulo 16. Vamos ler lá rapidinho? Números, capítulo 16. Ó, Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto... irmãos, um monte de nome bom aí para pôr nos filhos, né? Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, On, filho de Pelete, dos da tribo de Rubem, e eles se insurgiram contra Moisés. Com ele estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do conselho. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa. Só você que é crente? Nós também somos crentes, né? Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então eles se insurgem contra a autoridade. Nós chamamos isso de rebelião. Quando nós não nos sujeitamos à autoridade que Deus nos deu, reconhecido pela igreja. Por isso que nós nos sujeitamos aos nossos líderes, irmãos. Nós ouvimos nossos líderes. É triste, porque o testemunho dos líderes hoje é como dominador, como bisbilhoteiro, como aquele que quer cuidar dos seus negócios. Esse não é o verdadeiro líder que as Escrituras ensinam. E se você identificou, ainda bem que não, aqui não tem isso, e se você identificou um líder aí fora, foge dele. Porque esse líder não é o líder que as Escrituras nos ensinam. Porque o que as Escrituras nos ensinam, irmãos? Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Vai anotando aí para esse exercício, para a gente ler em casa. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Olha a orientação para a igreja do Senhor. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Talvez na sua oração você tenha orado: Senhor, como é que eu posso alegrar o meu pastor, que faz tanto por mim? Eu queria fazer alguma coisa, queria dar uma mansão para ele, queria dar um carro para ele. Irmãos, obedeça, que isso vai trazer alegria para ele. Obedeça aos líderes, que isso vai trazer satisfação. Isso vai mostrar que o trabalho da liderança da comuna não é em vão. Nós
instruímos e somos instruídos por você. É uma via de mão dupla. Isso não quer dizer que a liderança está num patamar acima. Somos todos iguais. E aí, irmãos, as Escrituras vai dizer lá em Números, depois você lê em casa, que a ira de Deus se acende, e Deus fala para Moisés: Moisés, sai fora que eu vou matar todo mundo agora. Eu vou acabar com todo mundo. E aí Moisés faz o papel do intercessor fiel. Assim como Eliabe. Eles intercedem em favor do povo. E aí a gente aprende com Moisés, irmãos. E aqui é para os líderes. Quando a ovelha se desgarra, quando a ovelha faz alguma coisa, ele não tem que matar. Ele tem que interceder por ele. E a Bíblia diz que Moisés intercede e Deus desvia a ira dele. E o povo é poupado. Mudou hoje, irmãos. Quem é o Moisés que intercede por nós? Quando nós se insurgimos com o pecado. É o nosso Jesus, é o nosso Senhor que intercede. Ele, às vezes, que tudo vai dizer: filhinho, não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado. A conta de vocês foi paga. Por isso agora nós estamos isentos diante de Deus. Eu estou finalizando, tá, irmãos? Por causa dessa rebelião e rebeldia, capítulo 21 do próprio Números, irmãos, o povo continuou a se rebelar, irmãos. O povo, eles não estavam satisfeitos com o maná que Deus trouxe para eles. Eu queria ler com você do versículo 5 ao 9, capítulo 21, Números. Tudo isso aqui, irmãos, está dentro do Salmo 78, 6 que nós estamos vendo, tá? Nós estamos vendo na prática o que foi que esse povo fez. 21, do 5 ao 9. Vamos ver, a partir do versículo 4. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Nós detestamos essa comida miserável. Que Deus é esse que eu estou servindo e só ovo? Eu detesto essa comida, né? Eles não conseguiam enxergar a provisão de Deus, o cuidado de Deus, irmãos. E aí, o pastor Moisés, acho que leu isso no Salmo 78, semana passada. Salmo 78, a partir do versículo 34, que Deus, quando colocava eles à prova, aí eles viravam crente faixa preta. E aí se aproximava de Deus, e fazia campanha, e fazia jejum, e orava 10 horas por dia. Aí você vai ver esse Salmo 78 se comprovando nesse texto aqui, ó, versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor, irmãos, se aproximando de Deus, quando o chicote estrala, né, irmãos? Por isso que é bom, às vezes, o chicote estralar para o nosso lado, né, irmãos? Porque às vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de partilhar da comunhão, a gente deixa de estudar, e às vezes, eu sempre brinco, né? Deus manda uma provinha para a gente poder se aproximar dele. E a gente precisa disso, irmãos, porque nós somos assim, né? O Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Lembra que no começo eu falei da dupla perspectiva, irmãos? O que essa serpente simboliza? Quando a gente fala de serpente, eu falo: não, é o diabo. Essa serpente aqui não é o diabo. A serpente foi uma provisão de Deus para que o povo recebesse o milagre. Então, o que simboliza essa serpente? O que significa essa serpente ser erguida? Nós encontramos a resposta em João 3,15. Um texto bem conhecido. Jesus com Nicodemos. 3,15. Diz assim, ó. Da mesma... 3,13. 3,13, desculpa, gente. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se você foi picado pela serpente, tem uma saída, irmãos. Olhar para o Cristo, que como Moisés levantou lá no deserto, Cristo foi levantado para nos dar vida. Cristo é a nossa única saída.
Cristo é a única salvação. O pecado, irmãos, nos traz dano. O pecado, o veneno do pecado nos traz doença, irmãos. Doenças físicas, emocionais, psicológicas. Traz. Mas tem a cura. Olhar para Jesus. Olhar para Cristo. Assim eu quero finalizar, irmãos. 106, 24, 25, eles murmuravam. Esse é um texto importante que eu acho que dá para a gente poder compartilhar aqui rapidamente. Eles murmuravam, eles reclamavam. 106, Salmo 106, do 24 ao 25. Isso. Além disso, rejeitaram a terra, desejavam e não creram na promessa dele. 25. Queixaram-se, na onde, irmãos? Nas suas tendas. E não obedeceram ao Senhor. Eles queixaram dentro da casa dele, irmãos. Isso mostra para nós que Deus conhece você. Aqui na comuna e dentro da sua casa. E aí nós precisamos buscar em Deus, irmãos, um coração grato a Ele. Nós temos, não sei vocês, mas eu sou danado para reclamar e murmurar, irmãos. E eu preciso olhar para as Escrituras e pedir a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Aqui eu quero concluir e fazer a aplicação com vocês dessas leituras que eu fiz com vocês aqui. Eles murmuravam, eles cometeram julgo desigual, eles se envolveram com outras mulheres que Deus havia dito para eles não se envolverem. E aí, a gente olha para o Antigo Testamento e as pessoas chamam de Velho Testamento. Eu particularmente não gosto de chamar de velho, tá, irmãos? Porque o velho não serve para mais nada. O Antigo Testamento tem aplicação para nós. O Novo Testamento complementa o Antigo, e o Antigo complementa o Novo. Então nós ainda temos que lutar para não sermos insatisfeitos, para não murmurarmos, não se envolver com o jugo desigual que as Escrituras nos ensina. Nós precisamos, porque senão, irmãos, a serpente pode nos picar, pode nos machucar, mas você pode contar com o amor e a misericórdia de Deus. Eu escrevi alguns pontos aqui, o que nós aprendemos com a leitura, com esse mês que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então esses salmos nos ensinam novamente o quanto é importante nos lembrarmos do passado como um guia para o presente. Não devemos desprezar os judeus, irmãos, por causa da história dos seus pecados, mas devemos considerar a corrupção que há dentro de nós, indo além da religião externa para a real união com Cristo. Os judeus tinham uma religião externa. Eles participavam do culto, eles sacrificavam, eles cantavam, eles louvavam, mas eles não tinham um relacionamento íntimo com Deus. A religião externa, se nós não temos relacionamento íntimo com Cristo, é só aparência, irmãos. Por isso nós não julgamos o povo de Israel. Nós nos vemos e nos enxergamos nesse povo, que sou eu e você. Um outro ponto que eu achei importante: milagres, grandes livramentos de problemas terrenos, presenças de profetas piedosos, como eles tiveram, como nós temos hoje, para declarar a palavra de Deus, deviam ter feito Israel voltar para o Senhor. Tudo que eles viram e viveram, deveriam ter feito eles voltarem para o Senhor. Sim ou não, irmãos? Sim, não é? Mas a impiedade da humanidade caída é profunda demais, para que meios externos arranquem isso. Você não pode se salvar. Você não pode se consagrar. A nossa única esperança de salvação é o amor fiel de Deus e sua aliança. Ver nossa pecaminosidade refletida na história de Israel deve nos levar a dizer, e eu queria ler com vocês esse último versículo, só o primeiro tópico, eu e você. Ver toda essa pecaminosidade de Israel refletida neles e refletida em nós, deve nos levar a dizer, Salmo 106, versículo 47. Coloca para nós, por favor. Só o primeiro tópico, tá, irmãos? Vamos ler junto, irmãos? Salva-nos, Senhor, nosso Deus, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. A nossa única oração deve ser: salva-nos, Senhor, nosso Deus. Nós precisamos de um intercessor maior que Moisés e Finéias. A única esperança da raça humana é Cristo, o mediador do Deus Trino.
1 Timóteo 2, 5 e 6. E nós já vamos orar. Orando ao Senhor, nos humilhar diante de Deus e pedir: Senhor, salva-nos. Ajuda-me a ser mais grato. Ajuda-me, Senhor, a ser mais fiel ao Senhor. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. Só há um só Deus e um só mediador, Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Pedir para que Deus cada vez mais se revele a você e você tenha essa convicção. Você é povo de Deus, você é eleito de Deus, você é escolhido de Deus. Porque Deus te deu a fé. A sua fé que está depositada em Cristo Jesus. A única vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé, irmãos. O mundo está um caos, mas nós temos a fé e ela nos fará vencer. Nosso Deus e Pai, nós mais uma vez nos oramos ao Senhor nesta hora, Senhor. Te agradecemos por esse tempo de reflexão, Senhor, que aqui estamos. E podemos ver, ó Deus, a nossa semelhança, a nossa corrupção, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. E nos leva a dizer, ó Deus, salva-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nos desafios da vida, a sermos fiéis a Ti, a sermos gratos, a sermos satisfeitos ao Senhor. Ajuda-nos a fugir do mal e do pecado, Senhor. Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém, irmãos?